Olá, estudantes! Estamos trabalhando práticas pedagógicas em História 3. Sou a professora Silvana Zanchetti. Estarei desenvolvendo essa disciplina com vocês e o módulo 2 nesta aula, a unidade 2. Nós estamos na fase do planejamento da ação com tema transversais no ensino de História. É importante pontuar que nós iremos pensar a ação didática em História, a preparação de todo o material didático-pedagógico. Ou seja, pessoal, é importante pontuar que o tema transversal, ele precisa ser, na verdade, não só o tema transversal, mas todos os temas, eles precisam de um planejamento. Ao longo da formação de vocês, vocês vão ouvir muito essa palavra: planejar, organizar, preparar o material de vocês. Dentro do módulo 2, da unidade 2, ao longo da disciplina, vocês farão, então, a organização desse material. E como vocês serão avaliados? Como que é a avaliação geral? É esse planejamento. Então, nós precisamos construir o planejamento e que será avaliado dentro da ação de extensão que vocês estão preparando. Lembrando que o tema transversal norteador é a educação ambiental. E lembrando que na aula passada nós conversamos, professora, nós vamos trabalhar a educação ambiental sozinha? Não, nós trabalhamos, podemos e devemos trabalhar interligada dentro do contexto do conhecimento como um todo. Eu posso trabalhar questões ambiental interligada, conectada com a educação, conhecimento das tradições afro-brasileira, indígenas, com as comunidades de uma determinada comunidade urbana, uma comunidade rural e por aí afora. Então, ele é importante pensar que ela faz parte do currículo de vocês e nós iremos desenvolver, então, essa ação dentro da escola. Lá no AVA, lá na documentação de vocês, tem um template do estudante que tem esse planejamento, e ele faz parte do projeto de extensão, trilhas formativas para aprendizagem, e é importante que vocês vão lá, vão baixar esse documento e irão planejar a partir de então. Então, vocês irão colocar o nome completo de vocês, a disciplina é Práticas Pedagógicas em História 3, vão colocar o semestre que vocês estão desenvolvendo, o curso é o curso de História, o público da aula que vocês vão desenvolver. Lembrando que vocês estarão licenciados para ministrar aula do sexto ao nono ano do ensino fundamental ou do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Tem também o ensino técnico e tem também a formação da educação dos jovens e adultos, que vocês também podem estar desenvolvendo atividades com esse público. Tem que colocar o nome da instituição, da escola, se é escola estadual, se é uma escola municipal, uma escola privada, vocês precisam colocar o nome, então, dessa instituição. Vocês irão criar um título, tá? Ele precisa ser inserido em caixa alta, o título da ação de extensão que vocês irão desenvolver, então, no ambiente escolar. E qual é o objetivo geral, então, dessa ação? Por que nós vamos discutir educação ambiental na escola? Primeiro, nós precisamos promover a conscientização. Nós precisamos pensar na responsabilidade com o nosso meio ambiente. Nós precisamos trabalhar esse conhecimento, não só nós, estudantes, mas com os professores, com a comunidade. Lembrando que o conhecimento, as questões do conhecimento, não é mais só em sala de aula. É na comunidade em que nós vivemos, é na sociedade, é nos espaços religiosos, é onde nós vamos viver e desenvolver a nossa vivência, as nossas práticas de vida propriamente dita. Porque o conhecimento, ele não fica só no ambiente escolar,
mas no desenvolvimento da nossa própria vivência. E nós vamos proporcionar, então, aos nossos estudantes a oportunidade de participar ativamente, então, da preservação dos nossos recursos naturais. Nós vamos contribuir para o desenvolvimento de uma cultura mais ecológica, nós vamos pensar em sustentabilidade, tanto no nosso contexto escolar, comunitário e por aí afora. Vou dar um exemplo da minha experiência, que quando eu aprendi a separar as reciclagens, nunca mais eu quis jogar o meu descartável no lixo comum. E aquilo me incomoda quando não tem um espaço que dá para separar. Por quê? Porque eu aprendi lá no ambiente escolar que eu deveria, então, separar as reciclagens. Eu também aprendi que eu não devo jogar lixo no chão, na BR, por onde eu estou viajando, nos rios, que eu preciso cuidar do meio ambiente. Então, quando eu aprendo isso, vira uma prática, uma vivência de desenvolver, então, essa atividade na minha vida e na vida da comunidade onde eu vivo. E quais são os objetivos específicos, então, dessa ação? É oferecer uma ação de extensão que vai capacitar tanto vocês, estudantes, como também a comunidade que vai estar participando desta ação, a adotar, então, práticas sustentáveis no seu dia a dia, como reciclagem, redução de uso de recursos, conservação de energia, cuidado com a natureza, plantar uma árvore, regar um jardim. Então, é organizar, limpar a minha comunidade, limpar a minha escola. Então, tudo isso faz parte, então, do objetivo. Também auxiliar os nossos professores na integração de conteúdos como a educação ambiental nos currículos de diferentes disciplinas, porque eu vou conseguir promover uma abordagem interdisciplinar, conforme aquela proposta dentro da Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC. Então, é importante, ela está lá no nosso currículo, nós precisamos trabalhar essa temática dentro da escola e é importante ter isso como um conhecimento para os nossos estudantes. É importante frisar que esse nosso conhecimento vai promover, então, essa abordagem interdisciplinar e vai auxiliar, então, os nossos professores nesse ambiente. Nós estamos levando também conhecimento para a escola, nós estamos contribuindo com a formação dos nossos estudantes. Lembrando que nós estaremos praticando a prática de ser professor agora, nesse momento tão importante de formação pedagógica dentro do nosso curso de História. Então, como nós iremos planejar essa ação? Para o desenvolvimento, então, da ação de extensão, você vai desenvolver pelo menos 3 etapas importantes. A primeira delas, produzir materiais gráficos informativos, como cartazes, panfletos, folhetos, guias. Então, são materiais que eu devo fazer para desenvolver, então, essa ação na escola. Tudo isso, vocês podem utilizar o Canva, né, na versão gratuita, e vão produzir, então, ou outro site que vocês conhecem, essa produção desse seu projeto que você vai pensar, dessa ação de extensão que você vai estar pensando lá na escola. A segunda etapa, vocês vão organizar uma ação na escola, que pode ser, vou dar alguns exemplos, uma palestra, uma apresentação, vocês vão fazer um slide, vão levar um vídeo e falar com as pessoas, com os estudantes, com aquela turma, né, com um grupo de alunos, uma oficina prática, né, vão lá desenvolver, vão produzir caixinhas para as pessoas fazerem o descarte correto dos recicláveis, ou nós vamos desenvolver uma roda de conversa, vou levar lá algumas questões para que os estudantes debatam sobre aquele tema. Então,
entre outras atividades. Você vai pensar, então, desde o lado do planejamento, pensar tudo que você irá fazer na escola. Lembrando que você já deve procurar a escola, conversar com a escola, combinar a turma que você irá fazer. Ah, vou trabalhar com o sexto ano A. Não, vou trabalhar com os sextos anos. Vou trabalhar com o nono ano. Olha, essa turma está precisando trabalhar essa temática. A escola também pode propor o desenvolvimento, então, dessa atividade. Também, na etapa 3, eu vou precisar elaborar o relatório final e eu vou apresentar os resultados. O que é isso? Então, depois que eu fiz todas as etapas, eu vou apresentar, então, o relatório final. Ele faz parte da avaliação da disciplina, esse relatório final documentado, com todo o impacto que essa ação trouxe, tanto para você como para a comunidade. Um ponto que eu levanto para vocês: não esqueçam de anotar, cria um caderninho lá para você, eu falo de um caderno, anote tudo que você vai fazer, desde os primeiros pensamentos que vocês vão ter a partir da nossa aula de hoje. Então, vou anotar tudo que a professora Silvana falou, pontos importantes, e eu pensei, vou desenvolver tal projeto. Então, o que eu vou precisar para desenvolver meu projeto? Que material eu vou utilizar? Vou fazer uma apresentação? Vou fazer uma oficina? Vou fazer uma roda de conversa? Vou passar um documentário? Não sei qual atividade vocês irão fazer, mas tenho certeza que farão com muito compromisso com o conhecimento e com os nossos estudantes. Se vocês anotarem passo a passo cada atividade que vocês forem fazendo, fui até a escola, criei um diário, fui até a escola, conversei com a direção e com a coordenação, combinei que irei trabalhar com tal turma, tal dia, tal mês, e você vai, e isso tudo vai te auxiliar na hora de fazer o seu relatório final. Não esqueça de tirar foto da produção. Fizeram cartazes? Vamos tirar foto. Foi organizada uma apresentação, um teatro? Tira foto, registra, documenta, escreva no seu relatório para que você não esqueça depois desse registro tão importante. Um ponto importante também é a metodologia. Nós, ao longo da formação, já falamos da questão de método. O que é método? É como eu vou fazer, como eu devo fazer. Eu vou trabalhar com questão sobre reciclagem. Então, como eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar sobre reciclagem? Vou fazer as caixas coloridas conforme cada cor, sinalizando o que pode ser descartado naquela caixa. Então, eu preciso pensar o como vai fazer. Então, a primeira etapa é o contato com a escola, esse diálogo. A segunda etapa é o planejamento e elaboração dos materiais para a execução da atividade. Então, é importante fazer todo esse planejamento didático. Depois, a realização da atividade na escola. É o momento que eu vou até a escola e vou fazer, então, a minha ação extensionista. Lembrando, todos nós somos aprendizes. Vocês estão levando conhecimento e os alunos e as pessoas que estarão participando da sua ação também trarão conhecimento para vocês. E, ao final, vocês irão, então, fazer a elaboração do relatório. Então, planejem, descreva toda a metodologia, como vocês farão, então, esse contato com a escola. Primeiramente, eu vou ligar, vou marcar uma reunião. Lembrando, vocês têm uma carta de apresentação, então vocês não vão lá, vocês são alunos da UFMS e serão apresentados a partir dessa carta. Então, fiquem tranquilos que eu tenho certeza que a escola receberá vocês muito bem. É importante pontuar que 68 horas deste módulo teórico-prático da disciplina, 12 horas
de todas essas 68 horas, vocês vão desenvolver dentro da escola. Aí vocês vão perguntar, professora, mas eu tenho que desenvolver 12 horas no dia só? Não. Eu posso ir 2 vezes, 3 vezes, 2 ainda acredito que é pouco, viu? 3, 4 vezes. Isso tem que estar dentro do seu planejamento. Vou fazer quantos encontros? Como que eu vou fazer isso? Então, isso precisa ser trabalhado. Professora, eu vou trabalhar com 3 sextos anos, eu posso trabalhar 4 horas com cada uma? Sim, pode. Somando vai dar, então, as 12 horas. Então, é importante vocês fazerem todo esse planejamento, pensar nesse cronograma e lembrando, 12 horas dessa atividade vai ser no contexto escolar, tá? Então, a primeira etapa, pessoal, retomando, é o contato com a escola. Vocês vão pontuar lá no relatório de vocês a data, quando vocês fizeram isso. Então, vocês vão ter ali as 8 horas. A segunda etapa é o planejamento da ação. É o momento que vocês irão sentar, organizar, pensar, separar materiais e pensar o que vocês vão usar. Vão planejar toda a ação. A etapa 3 vai ser o momento de produção desses materiais. O que eu já vou levar para a escola? Então, eu preciso preparar. Porque eu não posso chegar lá e improvisar na escola. Eu preciso estar com o meu planejamento, tudo muito bem organizado. A etapa 4 é a execução da ação. Se vocês fizeram todas as etapas anteriores muito bem planejadas, vocês não terão problema ao desenvolver, então, a ação de extensão de vocês. Anotou tudo, planejou, vocês vão, então, elaborar e vão entregar, então, o relatório final de vocês, com tudo documentado, tudo organizado, e vocês também têm o template do relatório que vocês farão dentro lá da trilha do conhecimento de vocês. E como nós vamos avaliar todo esse processo? Então, desde o início, olha lá, vocês terão que fazer um título, produzir um resumo, escolher palavras-chave. Precisam fazer, então, uma introdução, colocar esse conhecimento, introduzir o que vocês farão dentro do contexto escolar. A metodologia, o cronograma, lembram lá que eu falei agora para vocês? Então, precisa ter uma metodologia de trabalho, os dias e horários que irão trabalhar, preparar todo esse cronograma. Precisam também pensar nos recursos que vocês irão utilizar. Que recursos vocês utilizaram? Utilizou data show, computador, caixa de som, TV, cartaz, folheto. Então, que recursos vocês utilizaram para fazer isso? Caixas, é importante pontuar isso. E os resultados esperados. Vocês, quando nós planejamos, é como planejar uma aula. Eu planejo, eu penso, e aí, qual o resultado que eu quero? Olha, com essa aula de hoje, eu quero como resultado que vocês elaborem um planejamento bem interessante e que consigam ter muito sucesso na ação de extensão de vocês lá na escola. Esse é o resultado que eu quero ao final dessa aula e que vocês não tenham dificuldade em pensar o planejamento e planejar e desenvolver esse planejamento de sala de aula. Então, esse é a ideia, o resultado que eu quero com essa aula. E que referências eu utilizei? Lembram lá no final? Lá no final, eu sempre apresento para vocês as referências que foram utilizadas para pensar essa aula. Então, é importante. Ou como eu pensei planejar. Que referência eu utilizei para que me desse esse suporte, esse conhecimento teórico e prático para desenvolver, então, a minha atividade. E vocês, então, terão a nota final, e eu tenho certeza que vocês terão nota máxima aí, porque vocês conseguem desenvolver, vocês são criativos e irão desenvolver uma aula uma ação de extensão com muito sucesso, com muito planejamento, e tenho certeza que desenvolverão com muita competência que todos vocês têm. Então, como vocês vão construir essa ação? Primeiro,
vocês têm um tema transversal, que é a educação ambiental. Então, vocês têm um tema norteador. Vocês podem dialogar com cidadania, com ética, com saúde. O que a educação ambiental pode trazer de relações com a saúde conosco? Então, é importante pensar isso. Ou pensar nas comunidades tradicionais. Como que eu posso pensar que a educação ambiental é importante para essas comunidades? Lembra que eu falei para vocês que as pessoas antigamente tinham o costume de colocar fogo, imaginando que isso trazia força para o solo, para a terra? Mas, a partir do desenvolvimento, então, dos estudos, da educação, viram que essa ação estava prejudicando e que a educação ambiental estava sendo, que a saúde ambiental estava prejudicando a do próprio solo, da questão do aquecimento global e por aí afora. Então, quando eu estudo, debato isso com meus alunos, eu trago conhecimento. E aí eu posso ter uma abrangência desse conhecimento. O tema norteador é a educação ambiental. E como eu vou desenvolver isso, eu tenho uma multiplicidade, então, de possibilidades. Até questões que nos inquietam, né? Então, é importante pensar isso. Por que antigamente as pessoas iam lá e derrubavam uma árvore, estava tudo bem, e hoje nós temos uma legislação ambiental, um código ambiental, que se nós não seguirmos, podemos ser penalizados judicialmente em relação a isso. Então, é importante nós termos esse conhecimento, essas reflexões e essa formação para os nossos estudantes. Lembrando que os nossos estudantes, nós todos somos sujeitos históricos, nós somos protagonistas no processo como um todo, tá? Seja da nossa formação, seja da formação dos nossos estudantes. Nós vamos interligar esse conhecimento ao conhecimento histórico. Então, nós vamos relacionar. Então, o que eu quero relacionar? Eu quero pensar passado, presente, e o que eu estou projetando para o futuro. Por que nós estamos debatendo hoje educação ambiental? Se eu quero uma sociedade mais saudável, mais sustentável, então eu posso trabalhar pensando nessas questões tão importantes para todos nós. A elaboração das atividades é importante destacar. Incentivem o pensamento crítico, incentivem a reflexão sobre o tema. Então, os estudantes precisam refletir, precisam levar para casa essa inquietação. Exemplo, vocês podem levar um estudo de caso. Nós podemos levar um acontecimento, nós temos desastres ambientais, nós podemos levar, vamos debater sobre esse tema? Eu tenho reportagens, eu tenho documentários, vamos fazer um estudo sobre isso? Por que é importante não desmatar as margens dos rios? Por que é importante replantar árvores? E por aí afora, tá? Então, é importante levar essas questões para que os estudantes, então, reflitam sobre a sua importância e o seu protagonismo nesse processo como um todo. Eu posso promover um debate, um júri simulado, é muito interessante essa prática, porque leva ao pensamento crítico. Eu também posso fazer análises de documentos históricos, eu posso levar fotografias, registros históricos, para fazer uma análise desses documentos históricos. Também posso pensar, então, em projetos interdisciplinares. Lembrando que o conhecimento não é mais fechado dentro de caixinhas. Olha, pessoal, essa aula é sobre história, então nós só vamos falar sobre história, nós não vamos pensar em português, língua portuguesa, não vamos pensar em matemática, não vamos pensar em geografia, nem ciências, nada disso, pessoal. Agora nossa aula é só história. Então não se pensa mais esse conhecimento separado, cada um dentro da sua caixinha, mas esse conhecimento interdisciplinar, onde a formação do aluno é uma formação integral, social, e é importante pensar nisso. É importante, pessoal, pontuar que vocês utilizem
diferentes recursos, como textos, caricaturas, imagens, vídeos, recursos digitais, porque isso enriquece o aprendizado. Os alunos, quando vão desenvolver as atividades, eles também são provocados, chamados por esse novo olhar, nova possibilidades. Olha, o que, que eu posso conseguir aprender com esse novo recurso? Então, usem a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm muita competência para desenvolver com muita criatividade. A avaliação. Então, defina critérios de avaliação. É importante pensar, os meus estudantes que participaram dessa ação de extensão, teve entendimento histórico desse momento? Houve uma reflexão? Eu consegui alcançar que esse aluno compreendesse esse tema transversal no contexto em que eu coloquei? Um exemplo, eu estou trabalhando sobre a questão do plantio de árvores. E aí eu vou dizer quais os benefícios ao plantar árvores, seja na cidade, seja nas margens, né, dos rios, preservando o rio, seja na praça onde eu vivo, né, na minha comunidade, ali na minha região. Qual é a importância disso? E aí levar para o aluno. Será que esse estudante compreendeu a importância de se ter uma árvore? Aí eu posso pensar na questão térmica. Olha aqui tem árvore, o clima está nessa temperatura. Olha, aqui não tem. O sol está tomando conta de tudo, está tudo quente, o ar fica mais abafado. Eu posso levar essa reflexão para o meu estudante e levar esse conhecimento. E também fazer essa autoavaliação. Até que ponto eu levei o conhecimento a esse aluno? O que, que eu posso melhorar? E se eu for aplicar essa ação em um outro momento, o que eu farei diferente? O que eu farei o mesmo? Então, pontos importantes para desenvolver essa atividade que proporciona, então, o conhecimento. Você pode também dividir em grupos. Vai dividir os grupos de estudantes, vai atribuir uma tarefa relacionada à temática para cada grupo, e aí depois cada grupo vai apresentar e vai dialogar. Pode ser períodos históricos diferentes, sempre integrado ao tema transversal sugerido, que é a educação ambiental. Então, eu posso levar um conhecimento lá do período colonial, no outro grupo, lá no período imperial, outro grupo vai falar sobre o período republicano, e por aí afora. E depois cada um vai apresentar suas impressões. Olha, então eu vou estar trabalhando diferentes contextos históricos, momentos históricos, e isso vai contribuir, então, com essa formação, com esse conhecimento, pensando no tempo histórico. Os estudantes podem, né, ou devem produzir, por exemplo, cartazes, apresentação de slides, podcasts, vídeos, que vão abordar, então, esse conteúdo histórico utilizando o tema transversal. Pensando, então eu posso fazer isso, eu posso sugerir também que os estudantes façam essa atividade, eu faço um primeiro encontro e depois os estudantes vão trazer esse conhecimento? Pode, desde que tudo esteja muito bem planejado, organizado, dialogado com a direção e a coordenação da escola. Isso é importante. E ao final, então, faz essa apresentação de tudo que essa turma apresentou, explicando as escolhas que foram feitas, falando do tema transversal, integrado, então, ao conhecimento histórico. Um exemplo, eu posso pensar o desenvolvimento de um material pedagógico sobre a exploração dos recursos naturais no Brasil no período colonial e as consequências que isso teve. Vamos pensar lá no pau-brasil? Olha, lá naquela época era vendido, tirados aos montes de pau-brasil. Como que isso está no Brasil hoje? Então, a gente pode pensar nesse momento como que era a exploração das nossas riquezas naturais. E sempre nessa conexão
preservação ambiental, formação cidadã, formação de uma sociedade sustentável. Nós podemos pensar, então, que essa prática pedagógica, dialogada com questões ambientais, vão construir uma oportunidade de construção de processos sociais responsáveis no nosso Brasil, conscientes, e vai se tratar também de um tema importante que deve ser trabalhado em todas as disciplinas no contexto, desde da educação básica, como na educação superior como um todo. É importante destacar que, como esses nossos indivíduos, como a nossa sociedade, ela se organiza em grupos, em classes sociais, com esses produtos fundamentais, como a nossa sociedade tem essas múltiplas relações com a água, com a terra, com a madeira, com o petróleo, com a diversidade biológica. Então, como a nossa sociedade cuida da sua natureza. Então, a nossa aula foi essa por hoje. É importante destacar que é uma reflexão importante pensarmos as questões ambientais e pensar, planejar, organizar tanto a metodologia como a nossa prática, o nosso cronograma. Tenho certeza que farão e desenvolverão um trabalho com muita competência que vocês têm e utilizando sempre a criatividade. Boa aula, bom planejamento e vamos praticar. Até a próxima aula.